No grupo experimental, as pessoas que tinham infância pobre, elas são mais imediatistas, elas têm, ou seja, têm menor capacidade de autocontrole, são mais propensas a correr risco, então elas acabam antecipando. Por exemplo, tem um exercício que é do balão, né? Tu vai enchendo o balão, tu vai apertando um botãozinho pro balão encher. Só que se tu apertar demais, o balão estoura. Isso é uma das técnicas, é um dos testes que a gente usa para mapear o nível de risco que a pessoa está disposta a correr. Se a pessoa aperta e estoura o balão várias vezes, ela está disposta a correr muito risco. Se ela aperta um pouquinho, tá, vou parar aqui, porque aqui eu já ganhei, sei lá, R$50, então tá bom, não vou correr o risco dele estourar no próximo. As pessoas que vieram de uma infância mais difícil, elas correm mais risco, apertam mais o balão, são mais imediatistas, menor capacidade de autocontrole, menor capacidade de planejamento. Então, é importante também entender o ciclo de vida, né? A história de vida. Tem uma teoria que se chama teoria da história de vida, do ciclo de vida. Uhum. Que dependendo do que tu viveu lá na infância, isso vai repercutir. Porque o que tu viveu, o que tu aprendeu, calibra e direciona teu comportamento. E aí tu tem que olhar e dizer assim, opa, peraí. Se eu vivi na minha infância muito problema financeiro, eu tenho tendência de cair mais na tentação. Então eu tenho que me proteger ainda mais do que os outros. Uhum. Interessante. É porque eu ia perguntar do comportamento do cara que age do jeito contrário. Que assim, por exemplo, tem vários comportamentos que eu tenho hoje que eu acho que tem muito a ver com por exemplo, minha mãe falando pra eu cuidar das coisas, sabe? Então assim, eu considero que eu gasto pouco dinheiro. Eu sou o cara que cuida para as luzes estarem apagadas, o ar-condicionado tá ligado só quando tem alguém usando, entendeu? Eu sou esse cara que presta atenção nisso daí tudo. E deve ter alguns outros caras assim que nem eu também. Mas isso que você tá falando é meio que o contrário do que tu eu viveu. experimento. Interessante. Mas será que em algum momento virou uma chave em você? Cara, eu não sei, porque eu acho que, na verdade, vamos lá. Desde que eu me lembro, eu tinha que tomar conta, eu tinha que cuidar pra, sei lá, o banho tem que ser rápido, entendeu? Desde que eu me lembro. Então, pra mim, banho tem que ser rápido. Entendeu? A luz tem que estar apagada se não tiver ninguém lá dentro. Mas Entendeu? aí pode ser que exista outros escapes. Entendeu? Esse escape não necessariamente precisa ser no controle da luz, no controle do banho, que são coisas mais do dia a dia, mais necessidade básica, entendeu? Mas pode existir em outras coisas que tenha alguma repercussão na capacidade de autocontrole. Em outras áreas que não necessariamente no dinheiro, entendeu? Não necessariamente na grana. Exato. Tá, interessante. Porque é como se tu tivesse... Desculpa te interromper, Eduardo. É como se tu aprendesse a viver no modo sobrevivência. Tá, é isso. Entendeu? Entendi. Então a tua reação, ela é mais... não estou dizendo a tua, mas assim... Mas eu entendo. As reações, elas tendem a ser, nesses contextos, mais impulsivas. E é nesse ponto que a gente tem que olhar, e tu fala sempre de como que o pobre tem que lidar com a vida, né, Dudu? A pessoa pode não ser pobre hoje, mas ela pode ter sido pobre. E o fato dela ter sido pobre vai gerar impacto hoje. Se ela não perceber isso e não perceber que muitas vezes ela calibra o comportamento hoje com base no que ela aprendeu no passado, ela pode estar se comportando hoje de uma forma disfuncional com o contexto dela de hoje. Porque o contexto dela de hoje permitiria, por exemplo, que ela tomasse um banho quente com tempo grande. Isso entendeu? que eu ia falar. Assim, eu meto o pau lá no canal, nesse papo de escassez, no sentido de as pessoas quererem dizer como você deve gastar o seu dinheiro porque você é rico. Ah, Igor, você tem um podcast de milhões de pessoas. Você tem que ter um carro importado. Não, não tenho. Eu não concordo com isso. Eu não acho que eu preciso. Né? Só que um negócio de escassez que eu acho que faz sentido, que tem a ver com isso, é quando a gente foi pobre a vida inteira e a gente tem uma certa dificuldade de girar a chave em algumas coisas quando a gente já não tem mais a mesma dificuldade que tinha. Isso tem sido um desafio pra mim. Eu me vejo muito parecido com você no sentido de ser simples. Mano, pouco já me tá bom. Essa blusa aqui da Shopee tá bom, foi R$39. Sabe, minha cara tá ótima. Só que às vezes eu percebo que hoje a minha condição financeira me permite dar alguns prazeres que eu ainda... Vou dar um exemplo. Bagulho que eu gosto, mano. Nossa, quando eu tô no shopping, sabe aquele Nut Bavarian? Aqueles amendoinzinhos? Nossa, bagulho cheiroso do caramba, mano.
Mas toda Passa vez que eu pelo passo na shopping frente... inteiro. Nossa. Aquele toda cheirinho. vez que eu passo na frente, eu falo, R$24, vai se ferrar. Tipo assim, mano, Duda, você tem R$24, caramba, sabe? Então Dá assim... pra pagar no Pix e não vai se fazer tanta falta. Né? Precisa nem parcelar. Mas assim... É uma virada de chave que o dá. meu é um sorvete específico que tem no shopping também, que sempre me pega. Você não quer falar o nome? Bate o de latte. É cara essa desgraça, né, mano? Eu vi esses dias, a Mayara queria. Falei, não quer não, amor, você não quer, né? Não bate de prova. latte. Tem açaí lá em casa, eu falei pra minha esposa. Caro pra caramba, mano. Nossa, É né? quase a mesma coisa, um Mas só que açaí. Mas é interessante porque tem que haver o meio termo. Tipo assim, você não pode continuar sendo aquele cara que não gasta, só que tem gente que mete o louco. E aí volta pra pobreza. Não né? pode meter o louco, pô. Não pode. Não pode. Não pode rasgar dinheiro. Como então, é que assim, tu não mete o louco? Não tendo cartão de crédito. É uma Aprendi, boa ó. forma, porque eu nunca vou ter R$24 em dinheiro, né? Né? Mas é interessante isso, porque esse papo de escassez eu concordo. Tipo assim, Duda, você tem condição de comprar isso. Vou dar um exemplo. Eu pedindo pizza. É 50 minutos pra ver a Eu pizza também, que tá mais mané. barata. Eu também esqueço de É. pedir qualquer comida que eu vou comer, esqueço. Eu fico assim, caralho, mano, cara, essa